no final da grande tribulação, tá? Então, a Bíblia ela não é clara, ela deixa em aberto para todas essas posições, e é por isso que existe essas linhas aí de interpretação, tá? Outra questão aqui. Agora sim, irmãos. Os irmãos olhem aqui, ó, a obra do Espírito Santo na interpretação. A obra do Espírito Santo na interpretação. Sem o Espírito Santo, estamos impossibilitados de estudar a Bíblia. Nessa área de interpretação, o Espírito Santo fez 3 coisas. Revelação. Ele revelou a verdade de Deus. Inspiração. Ele inspirou os escritores da palavra de Deus. Iluminação. Ele ilumina o nosso entendimento hoje para entendermos o que os textos querem dizer. Bom? Então hoje seria correto afirmar que não existem mais revelações inspiradas, tá, irmãos? Revelações inspiradas. O que é isso? Pessoas dizendo que teve revelações inspiradas com o mesmo nível de inspiração que esses livros têm, dizendo, olha, o Senhor me disse isso, e eu preciso escrever tal livro, como foi na época dos apócrifos, tá? Então, continuando aqui, ó, se nós tivéssemos hoje uma revelação inspirada, teria que ser acrescentada à Bíblia, tá? Então, hoje nós temos somente a iluminação daquilo que já foi inspirado. Então hoje o que nós temos? A iluminação dessa palavra, que já foi inspirada, que é inspirada. Então, não existe inspiração para escrever livro. Olha, Deus inspirou a irmã e a irmã precisa escrever um livro. O Espírito Santo me inspirou e eu vou escrever um livro para fazer parte da Bíblia. Não, a Bíblia ela já está completa, o cano já está fechado. 66 livros, tá bom? Então, irmãos, ó, isso daqui ó, vai passando. Isso daqui é um papiro, tá? Nós vamos ver agora aqui os materiais que eram usados na composição da Bíblia, tá? Ó, a irmã vai dar uma olhada aqui. Isso daí, irmãos, é uma folha de papiro. Nós vamos agora aí olhar os materiais que eram usados aí na composição da Bíblia, na composição da Escritura, né? Pedra, né? Nós vemos aí que, primeiramente, irmãos, isso daqui é bom vocês estarem atentos. A vontade de Deus, ela era transmitida de forma oral no Antigo Testamento. No livro do Gênesis nós vemos homens como Moisés. Aliás, antes de Moisés nós vemos homens como Adão, nós vemos homens como Enoque, Abraão, José, Jacó. Nós vemos esses homens que eram homens de Deus. Deus transmitia a lei para eles, a palavra de Deus era transmitida de forma oral. Deus transmitia pessoalmente dentro do coração desses homens. Não havia Bíblia, não havia mandamento, não havia uma ordem para escrever. A partir de Moisés, as palavras de Deus começaram a ser escritas, né? A primeira escritura ela foi escrita em tábuas de madeiras. O que Moisés escreveu nas tábuas de madeiras? Que Deus lhe deu? Os 10 mandamentos. Então Deus deu os 10 mandamentos em tábuas de madeira. E ali começou a escritura, primeiramente aí em pedras, né? Está aí na folha de vocês aí, tá? Outro material que foi usado aí na composição da Bíblia, quando ainda não existia a folha, foi a argila. O material da escrita predominante na Síria e Babilônia era a argila, preparada em pequenos tablets e impressa com símbolos em forma de cunha, chamados de escrita uniforme
e depois assada em um forno ou seca ao sol. Milhares desses tablets foram encontrados pelas pás dos arqueólogos. Tá? Então nós temos aí a argila. Isso, que é um outro material. Os irmãos conhecem a argila, né? Coloca às vezes aquela plantinha, né? Para prender, né? Eles pegavam aquilo, eles limpavam, eles deixavam no sol secando, tá? E eles escreviam, eles se utilizavam daquilo. Madeira. Tábuas de madeira foram bastante usadas pelos antigos para escrever. Durante muitos séculos, a madeira foi a superfície comum para escrever entre os gregos. Alguns acreditam que este tipo de material de escrita é mencionado em Isaías 38 e Abacuque 2:2. Então essas duas passagens que estão aí na folha de vocês, acredita que naquela época eles usavam a madeira para escrever, tá? Então a madeira também fazia parte aí da composição. Couro. Talmud judeu exigia especificamente que as escrituras fossem copiadas sobre peles de animais, sobre o couro. É praticamente certo então que o Antigo Testamento foi escrito em couro. Era feito rolos costurados junto às peles, que mediam de alguns metros a 30, perpendiculares ao rolo. Os rolos entre 26 e 70 centímetros de altura eram enrolados um ou dois pedaços de pau. Tá? Então também foi escrito aí de couros de animais, né? Matava o animal, limpava lá a sua pele, né? Ele jogava na água, limpava tudo certinho, tirava os pelos que ficavam, né? E pegava o couro daquele animal e costuravam e escreviam, né? Escreviam. Agora o papiro. Os irmãos viram aí o que é o papiro? Essa folha aí foi para um dos irmãos? Esse é o papiro, né? Isso. É papiro? Ali é um papiro. Como que era feito o papiro, irmãos? Ó, um tipo de junco ou cana. É quase certo que o Novo Testamento foi escrito sobre o papiro, tá? Então, é quase certo aí, tá? Arqueologicamente, que o Novo Testamento ele foi escrito com um papiro, tá? Por ser este o material de escrita mais importante da época. Então, o papiro era o material de escrita mais importante da época. Não era pedra, não era argila, não era madeira, não era o couro. Era o papiro, tá? O papiro é feito cortando-se em finas seções delgadas de cana de papiro, empapando-as em vários banhos de água e depois sobrepondo-as umas às outras para formar folhas, tá? E aí nasce essa folha aí, que os irmãos viram. Uma camada de tiras era colocada por sobre a primeira e depois as punha numa prensa, a fim de aderirem umas às outras. As folhas tinham de 15 a 38 centímetros de altura e 8 a 23 centímetros de largura, tá? Rolos de qualquer comprimento eram separados colocando juntas e folhas, tá? Geralmente mediam cerca de 10 centímetros de comprimento, tá? Então a Bíblia, o Novo Testamento, tá? Provavelmente foi escrito desta forma, os livros. Agora nós vemos aqui o pergaminho e o velino, né? Pergaminho ou velino, ou como alguns colocam, velocino. Agora, só para os irmãos entenderem aqui, irmãos, ó, o pergaminho tinha que ser feito, está aqui também, tá? O pergaminho tinha que ser feito com pele de animais limpos, tá bom? Tinha que ser feito com pele de animais limpos. Cada cópia tinha que ser feita de um manuscrito original. Então, olha, eles não podiam copiar a escritura na época da cópia. Eles só podiam copiar da escritura original, tá bom? Eles não podiam copiar da cópia, era só do original. Tinha que ser escrito com tinta preta. Queimavam todo o rolo se errasse alguma palavra. Então, se alguma palavra fosse errada, eles queimavam todo o rolo. Então, imagina o cara tá lá no final e ele erra uma palavra e não tem uma borracha para apagar a caneta.
ele vai começar tudo de novo. Tudo de novo. Então era um trabalho árduo. Era um trabalho árduo. Então quando a gente fala dos erros de cópia que os rapazes teve, às vezes não era a intenção, mas era porque era um trabalho árduo, cansativo, que requeria muito da memória deles. Memorizar tudo, escrever ali tudo certinho, ter todo cuidado ali no processo de copiar. Teve toda essa questão aí. Era necessário recitar em voz alta antes de escrever. De maneira nenhuma podiam escrever de memória, tá? Então eles tinham que recitar em voz alta antes de escrever. Eles não podiam, não, eu memorizei, pode deixar que eu escrevo. Não podia fazer isso. Então olha aí, ó. Limpavam reverentemente a pena antes de escrever o nome de Jeová, e tomavam banho antes de escrever o nome Sacro Santo de Jeová. Então olha aí, ó. Eles limpavam a pena antes de escrever, eles limpavam, né? Vamos colocar aqui como uma caneta para os irmãos entenderem de forma bem simples. Eles limpavam uma caneta antes de escrever o nome de Deus. E quando eles iam quando eles iam escrever também o nome de Deus, eles tinham que tomar um banho, eles tinham que estar limpos também, eles tinham que se banhar, se limpar para escrever o nome de Deus, tá? Então, ó, agora aqui, ó, o primeiro homem a escrever a palavra inspirada de Deus foi Moisés, 1500 anos antes de Cristo, e o último João, 100 anos depois de Cristo. Então o Apocalipse, 100 anos depois de Cristo, foi escrito. Tá bom? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, aí nós já falamos, com algumas porções do aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego popular, tá? Conhecido como o grego koine. E aí nós temos também esse códice aqui, tá bom? Então assim, irmãos, até que os irmãos entenderam, deu para entender, amém? Então nós vemos aí esse processo, né? Os materiais usados, não tinha ainda a imprensa. A imprensa ela vem aparecer nos séculos depois da Reforma Protestante, nos séculos depois do século XVI, XVII em diante. Vem um homem por nome de John Rose Gutenberg e entre outros, que vem aí com a chegada do papel, e através do papel da imprensa ficou mais fácil para fazer as cópias da Bíblia, né? Então, por exemplo, você já imaginou aqui, né, para os irmãos terem uma noção, aqui tem quantos livros? 66 livros. Nós vimos que tem mais de 4 milhões de palavras, né? Mais de 1000 capítulos e versículos, passagens. Então você imagina nós estarmos aqui do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e fazendo, até chegar no finalzinho de Apocalipse. Agora quando veio a imprensa, o papel ficou mais fácil, né? Então demorava menos tempo, né? O que eles demoravam anos para fazer, com a chegada da imprensa, eles demoraram meses para fazerem aí as cópias das Bíblias, tá bom? Até aqui tudo bem, irmãos? Alguns irmãos têm pergunta, tem alguns irmãos que às vezes têm pergunta, tem vergonha de fazer a pergunta, fica tímido. Não é bom você sair com dúvida, se você tiver alguma pergunta. Tudo bem? Os irmãos entenderam, amém? Então eu posso fazer uma pergunta, então? Não. Um outro sim aqui, irmãos, né? Nós já vamos encerrar, mas um outro sim. O pergaminho, irmãos, ele foi inventado na cidade de Pérgamo, tá? Por isso a cidade tem o nome, Pérgamo. Os irmãos lembram daquela carta de Apocalipse, a igreja de Pérgamo? Né?
Pergaminho foi inventado lá. Por isso ele tem um Na pergaminho. cidade de Pérgamo. Ele foi inventado na cidade de Pérgamo. Tá bom? Bom, por hoje até aqui mesmo. Na próxima semana nós damos continuidade aí. Amém? Amém.